Glória a Deus. Graça e paz. Bênção, não é? Que bênção, que bom que você está aqui. Glória a Deus pela vida da igreja, pela vida desses meninos que se prepararam para nos levar a esse tempo, né, de estarmos adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Não sei se você sabe, mas 1h30 ou 2 horas antes de você chegar, eles já estavam aqui se preparando, ensaiando, organizando tudo para que você pudesse chegar e ser abençoado. Não é bom isso? Isso é uma bênção. Isso é um privilégio seu e meu, de chegarmos aqui e já ter tudo ajustado. Glória a Deus, não é? Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28. Paulo nos diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, versículo 30, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E o 31 diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Só até aí. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e te dizemos muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós não poderíamos chegar a lugar algum se não fosse a tua palavra, esse livro tão tremendo, tão especial que o Senhor deixou para o nosso crescimento, um mapa para encontrarmos o melhor caminho. E a tua palavra diz, o Senhor mesmo dizendo a nós, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito obrigado, porque tu és o caminho, tu és a palavra, tu és o verbo que estava desde o princípio, participou de tudo. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor. E a tua palavra diz que sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Então, nós queremos todos os dias seguir aquilo que a tua palavra nos diz. Podemos dizer como Pedro: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa nos ajudar, Senhor, pela palavra, a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, a entender aonde nós devemos andar, a entender para onde nós devemos ir, para que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento e sermos cada dia mais parecidos contigo. Esse é o nosso desejo. E nesta noite, uma vez mais, nós queremos entender a tua palavra, para que possamos crescer. É esse o nosso desejo, Pai. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Paulo estava falando esse texto, que inclusive nós usamos ele para a ceia, um dos textos que nós costumamos utilizar aqui para ministrarmos a ceia do Senhor. Em determinado momento ele fala isso, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E obviamente você entende, quando ele diz aqui o homem, ele está falando não do ser masculino, mas ele está falando do ser humano. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, todos. Examine-se a si mesmo. Em outras palavras, e nós poderíamos dizer na linguagem de hoje, cuide da sua vida. É o que Paulo está falando para mim e para você. E ele continua dizendo, e eu vou continuar na linguagem de hoje: se todos nós cuidássemos da nossa própria vida,
não precisaríamos ser cuidados por outro. É isso que ele diz no versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Na versão da linguagem de hoje, se eu e você cuidarmos de nossa própria vida, ninguém precisa ficar cuidando de nós. Não é isso? Mas será que nós estamos dispostos a isso ou nós fazemos exatamente o contrário dessa palavra? E a Bíblia, através de tanta gente, nos dá várias dicas a respeito disso. Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, falou: não julgueis, para que você não seja julgado. Porque com a mesma medida que você julga, é a medida com que você será julgado. Paulo, no capítulo 7 de Coríntios, falou assim: pode o marido salvar a mulher? Ou pode a mulher salvar o marido? Não. Deus falou para Ló, através daqueles homens que apareceram na casa dele, lá no Antigo Testamento: escapa-te pela tua vida. De repente, uma das pessoas do grupo olhou para trás e a Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. Morreu instantaneamente. Então, a Bíblia nos dá dicas. A Bíblia é como um mapa, É assim que eu gosto de enxergar. E quem de nós conseguir ir desvendando, descobrindo aquilo que esse mapa tão maravilhoso nos diz, Pastor Rui gosta de chamá-lo de um manual do fabricante. Também podemos entender assim. Mas o fato é, nós precisamos chegar em algum lugar. E para chegarmos nesse lugar, há um caminho a ser percorrido. Hebreus 12:1 diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas ele diz: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Existem coisas que têm nos atrapalhado que não necessariamente são pecado, mas são embaraços. E aqui Paulo está falando: olha para você. Eu estava pensando, puxa vida, será que não vai ter nenhum cântico? Será que não vai ter nenhum louvor escolhido pelo Tiago para corroborar com esse pensamento? E de fato não houve, mas no final ele estava orando e ele falou que Deus quer restaurar cada um dos vasos aqui. Não sei se você prestou atenção na oração deste ministro tão abençoado. E ele falou assim: Deus me quebrou para que eu pudesse entrar no novo tempo. E Deus quer quebrar e remendar e consertar, remendar no sentido de tapar as brechas de todos nós. Então, está aí. Mas para que Deus possa me consertar, precisa haver em mim uma consciência de coisas que precisam ser consertadas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tomar um avião, mas talvez alguém aqui nunca tenha pego um avião, mas eu creio que muita gente já pegou avião, seja aviãozão, aviãozinho, seja para perto, para longe. Mas quando você entra no avião, antes do avião decolar, ou quando ele está nos procedimentos ali de subida, normalmente algumas pessoas ficam em pé e são aeromoças, ou não podemos falar apenas aeromoças, porque tem homens também, então vamos chamá-los de comissários de bordo, fica mais chique, não é? E aí essas pessoas começam a falar ali a respeito de procedimentos que devem acontecer em caso de pane, em caso de um problema. É interessante, quando você está no avião e eles falam assim: se cair na água, você não se assuste. Se cair na água, já era. Outro dia eu estava pensando nisso. Meu Deus, se cair na água, já... Tá bom, mas deixa ele falar.
Mas tem um determinado momento que ele fala assim: se houver um problema de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre vocês. E aí ele fala uma coisa interessante: ajuste a sua primeiro, para depois você cuidar do seu filho, para depois você ajudar a pessoa ao lado. Nós poderíamos pensar assim: mas isso é egoísmo. E eu lhe digo, não é egoísmo. Sabe por quê? Porque se você e eu, em determinados momentos, não cuidarmos primeiro da nossa situação, para depois cuidarmos das pessoas que estão ao lado, existe uma chance grande de morrermos nós e ela. Então isso não foi inventado por mim, e não é um egoísmo, é um procedimento. No texto de Jesus, lá de Mateus 7, ele fala: como você pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão, se existe uma trave? Jesus usa o termo trave, né? Eu não sei se ele já estava pensando na mesma trave dos campos de futebol, mas eu imagino que ele pensou em algo maior do que o cisco. Então, se você e eu estamos preocupados com o cisco no olho do nosso irmão, e às vezes não notamos algo grande em nós. Sabe por quê? Porque nós estamos mais preocupados em cuidar, em corrigir, em ajustar a vida dos outros, e esses outros podem ser aqueles que estão próximos, bem próximos, aqueles que estão longe. E eu não estou falando aqui do cuidado, de cuidar, de ser cuidadoso, de amor, não é isso. Estou falando desse mesmo termo que Paulo falou: se examinar para crescimento. O texto de Hebreus nos diz algo a respeito de crescermos. O Tiago estava orando aqui e ele falou a respeito de um tempo novo, um tempo em que nós precisamos estar preparados, foi assim a oração dele, para participarmos. E o que nós estamos fazendo individualmente para estarmos preparados? Qual tem sido a sua estratégia? Qual tem sido o tempo que você tem dedicado para o seu preparo? Para ser usado, para ser um instrumento. Porque você não pode ser um instrumento com falta de conhecimento. Nós gostamos, e é fato isso, de comparar a igreja a um hospital, não é? Sim ou não? Sim. Um pronto-socorro espiritual. Que frase bonita. Mas pense só, você está na rua, dentro de, está na rua, e alguém sofre um acidente do seu lado. Se você não tiver preparo nenhum, eu lhe pergunto, aqui tem pessoas que são da área da saúde, existe mais chance de você ajudar ou de você prejudicar, se você fizer alguma coisa ali que não pode ser feita? Existe uma chance enorme de você prejudicar. Então, para que você possa ajudar, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Para que eu possa contribuir, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de preparo. E nós não temos desculpas para falar assim: mas eu não posso porque não dá. Hoje de manhã, o pastor Disseu deu oportunidade aqui a algumas pessoas para citar a palavra. Eu não vi aqui nenhum médico. Conheço a vida do Pedro, conheço a irmã Norina, conheço a irmã Eva, conheço menos aquele outro irmão, né, que deu um testemunho aqui, mas nenhum deles é doutor. São pessoas, a irmã Neclides, nenhum deles é doutor, tem mestrado, doutorado, pós-graduado.
MBA. São pessoas aqui como nós, simples como nós, mas que têm se preparado. E o que é estar preparado, por exemplo? É ter a palavra no seu coração, para que quando alguém precise, você saiba o que falar. Existem várias formas de nós estarmos preparados. E é cada um de nós que tem que correr atrás disso. Eu não posso correr atrás por você. O que nós podemos fazer aqui, quando muito, é instruí-los, incentivá-los, tentar dar uma palavra de ânimo para que você, individualmente, queira esse crescimento, queira avançar, queira ser uma pessoa melhor. E a igreja precisa de pessoas amadurecidas, crescidas. E um dos grandes embaraços dos nossos dias é olhar para outra vida e querer cuidar dela e não da nossa. Jesus estava conversando com Pedro, acabaram de ter ali uma DR com Pedro, né? Discutiu, falou, ensinou. Falou: Pedro, você me ama, está no último capítulo lá de João, se você quiser depois conferir. E Pedro falou: eu te amo. Pedro, você me ama, eu te amo. E foi algo maravilhoso. E de repente eu penso que Pedro foi olhar no Instagram de Jesus e viu Jesus e João numa foto e falou: Jesus, e esse aqui? O que vai acontecer com ele? Jesus, da maneira mais polida possível, falou: cuida da sua vida, Pedro. O que te importa que eu vou fazer com ele? Cuida de você. Vai crescer você. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente, e eu disse lá no início, né, o texto de Hebreus diz que nem tudo é pecado, mas há embaraço. Nós estamos gastando horas do nosso dia olhando foto dos outros no Instagram. Ah, mas o Instagram é pecado? De novo, vou repetir, não. Mas tem sido um embaraço para muita gente. Aí você fala: mas eu só estou vendo meia horinha que eu estou ali descansando. Então, cristão, meia hora você pode fazer tanta coisa. Se você já tem feito, glória a Deus. Mas se você reclama de tanta coisa que você deixa de fazer por falta de tempo, então eu lhe digo, ficar perdendo tempo com o Instagram horas, meia hora, 2 horas, 3 horas, e olhando e falando: ó, misericórdia, essa pessoa aqui ficar pondo foto só bonita, mas eu sei que não tem nada de bonito na vida dela. E o que você tem a ver com isso, irmão? O que você fica gastando tempo com isso? E é legal, essas redes são interessantes, mas elas são viciantes. E se você não tomar cuidado, você gasta metade do seu dia nelas. E eu vou lhe falar, você que fica mais tempo em casa, é mais perigoso ainda que você, quando vá ver, já passou-se horas e você está lá, gastando tempo nas suas redes sociais, perdendo tempo, embaraço. É pecado? Não. Não é pecado. Mas está deixando de fazer alguma coisa que talvez pudesse lhe trazer melhor proveito. Ler um livro. Quantos livros, né, nós temos lido? Está ali o Oswaldo, caprichosamente, colocou ali atrás uma livraria. Vá ler um livro. Ah, mas eu não gosto de nenhum daqueles autores ali, porque todos eles têm alguma coisa que não me agrada. Irmão, vá ler um livro. Nem para ler um livro você tem que ter a mania de querer cuidar do autor também. Está vendo como nós somos? Você oferece alguma coisa para alguém: olha, assiste aqui essa live, veja isso, participe desse negócio. A pessoa fala: ah, não, mas essa pessoa aí, você já cuida antes de absorver ali, reter o que é bom. A Bíblia diz, né? Retenha o que é bom. Ganhe tempo.
A Bíblia também diz remindo o tempo. Porque os dias são maus, cada vez nós vamos ter menos tempo, cada vez nós vamos ter menos oportunidades, cada vez nós vamos ter que correr mais. Então, ganhe tempo, use as ferramentas a seu favor. Não é? Se você tem um celular abençoado, então coloque ministrações para você ouvir, para você crescer. Coloque coisas boas para você ler. Veja livros bons. Baixe um e-book no seu celular, você que está mais avançado tecnologicamente. Faça alguma coisa, mas cresça. Por quê? Como é que eu posso me examinar se eu não tenho consciência do erro? Eu participei por um tempo lá com o pastor Ricardo Costa, aquele grandão lá da Casa de Recuperação. E uma das bases, um dos fundamentos daquele lugar, para que a pessoa, de fato, faça efeito sobre ela o tratamento de alguns meses, 9 meses normalmente, dentro de uma casa de recuperação, o básico é ele reconhecer que tem um problema. Reconhecer que algo está errado, reconhecer a doença, reconhecer o vício, seja ele em uma droga injetável, uma droga consumível, fumável, um líquido, enfim, seja qual for a droga. Se a pessoa não reconhece, ele não pode ser tratado. Se eu e você não reconhecemos as nossas falências, se eu e você não reconhecemos aquilo que está em falha em nós, aquilo que precisa melhorar em nós, aquilo que nós somos falhos, aquilo dentro do que o Tiago orou, as rachaduras que existem na nossa alma, no nosso ser, nós não vamos corrigir. E é por isso que Paulo usou o termo examine-se. Você sabe que se examinar é diferente de simplesmente se olhar. Sabe disso, não sabe? Essa semana eu estava com o pai lá no Hospital Servidor Público. Falei hoje de manhã, né, que nós estamos vivendo um tempo de enfermaria. E tem sido uma benção. Tempo de crescimento para nós. Eu estava com ele lá no setor da radioterapia. Nós fomos lá para o médico entrevistar ele, conhecê-lo, saber toda a situação que ele passa, porque ele vai iniciar um tratamento de radioterapia. Enquanto eu estava com ele na sala, tinha uma outra sala, e entrou uma senhora, e ela começou a conversar com a médica, e eles deixaram a porta aberta, e inevitavelmente eu participei de toda a conversa. E a senhora falou para a médica o seguinte, falou assim, eu estou com esse problema porque eu nunca tive a curiosidade de me apalpar. Eu nunca fiz um autoexame. E aí a minha nora, algo assim, ou a minha sobrinha, foi diagnosticada, e aí eu me preocupei e resolvi olhar para mim. E quando eu pus a mão em mim, eu achei algo estranho. E aí eu fui falar com a minha irmã, e tá, enfim, estou aqui. E infelizmente a situação dela também é um problema grave. Qualquer tumor, qualquer coisa diferente no nosso corpo é algo grave, não é? Mas enfim, e aí eu estava pensando, examinar não é olhar, porque aquela senhora, eu tenho certeza que ela já se olhou muitas vezes no espelho. Talvez como você e eu nos olhamos todos os dias. Você se olha no espelho? Para pentear o cabelo, para escovar o dente. Dioturnamente. Traduzindo, de dia, de tarde e de noite. Muito obrigado. Temos aqui o Pasquale. Esse pastor Francisco é uma benção. Então, todos os dias você se olha no espelho. Mas você não está se examinando, você está se olhando no espelho. Você não consegue enxergar as cáries que tem no seu dente só escovando o dente. Você tem que ir no dentista, ou olhar com um pouquinho mais de carinho.
não é? Você não consegue descobrir tudo que você tem no seu corpo só se olhando no espelho. Você precisa olhar, né, com profundidade, olhar direito, um autoexame. Paulo está falando, examine-se, reconheça os seus problemas. Se as pessoas têm falado para você, irmão, isso aqui você está fazendo errado, e você, não, está errado, mas tem 20 pessoas falando para você daquele problema, e você continua achando errado. De repente, no outro ano, tem 40 pessoas falando, mas você não percebeu, só você não concorda. Estão me julgando. Não, irmão, estão te julgando, não. Estão falando para você uma dica. Vá olhar, você está com problema. Então, olhe, nós temos uma dificuldade de fazer autocrítica. Olhar para dentro de nós e falar, será que eu tenho sido isso? Será que o fruto do Espírito, aquele de Gálatas, está se manifestando na minha vida? Será que eu sou uma pessoa que ama, que tem longanimidade, que tem bondade? Será que há bondade nas minhas palavras? Olha para você, examine as suas palavras, faça, né, uma leitura, vá ver as conversas que você teve. Se você tem discussões e rixas toda semana no seu trabalho, na igreja, dentro do seu ministério, irmão, faça uma autocrítica. Você provavelmente é uma pessoa difícil. Por que você fica insistindo em achar que você é o cara mais bacana do mundo e todo mundo está errado? Não é? Se nem os teus filhos te aguentam, se a tua mãe não te suporta, se o teu marido não quer mais conviver com você, se a tua esposa fala, não dá. Sabe, nós precisamos se tocar às vezes. Se a sua esposa chegar em casa com um vidro de Cepacol e te der de presente, irmão, você tem bafo. Se ela nem usa Listerine, mas ela traz para você, usa, amor, ó, que benção. Não escove só o dente, não. Use isso aqui também. Sabe o que ela quer dizer para você? Você tem mau hálito. Mas é difícil dar esse tipo de toque, não é? Mas a Bíblia fala, examine-se. Reconheça os seus problemas. Olhe para dentro de você. Nós estamos no dia da ceia. Talvez Paulo usou esse momento porque fosse o mais importante para falar, não coma indignamente. Pode vir, Tiago e os irmãos. Não coma deste pão e nem beba deste cálice de maneira indigna. Olhe para você. E talvez você não vai ter tempo aqui hoje para olhar tudo que você precisa olhar, e eu também. Mas nós precisamos pensar, irmãos, a mais médio prazo, longo prazo. O problema nosso é que nós somos muito propensos à justificativa. Você já percebeu que alguém chega em você, hoje em dia nas empresas, nos lugares, há uma palavra de ordem chamada feedback. Até bonito, né? Feedback. Feedback nada mais é do que um retorno. A pessoa sentar na sua frente, normalmente o seu chefe, ou a pessoa do RH, chamar você e falar, olha aqui fulano, né? Faz de conta que o pastor Francisco aqui fosse funcionário e eu sou RH. Senhor Francisco, o senhor tem, na sua conduta, tem sido ótimo. E eu vou aqui elencar os pontos bons. O senhor tem um português maravilhoso. O senhor fala com as pessoas com uma cordialidade tremenda. Olha, o senhor tem sido ótimo, chega cedo, sai mais tarde, mas eu acho que o senhor tem feito muita hora extra, talvez porque algumas atividades o senhor poderia fazer mais rápido, para conseguir fazê-las todas dentro do período e
não fazer tanta hora extra. É um exemplo. Houve um monte de coisas boas, mas teve ali uma sugestão, uma crítica construtiva. Talvez se o senhor fizer assim, assado, tal. E aí então o funcionário Francisco sai da sala do chefe ou do RH, e ao invés de olhar, puxa vida, né, o que eu posso fazer para melhorar? Eu quero continuar trabalhando aqui, tal. Ele vai lá e arruma uma lista de justificativas. E no outro dia ele chega na frente do chefe e fala, ó, eu só queria justificar o seguinte, eu só não consigo dar conta de tudo durante o dia e preciso fazer um pouquinho mais de hora extra, porque o fulano manda para mim tudo meio quadrado, eu preciso arredondar. Todos os e-mails que chegam para mim, chega meio mal escrito, tem que ir atrás. Olha, todas as coisas que chegam aqui, chega atrasado. Tudo, aí ele dá uma lista de justificativa lá para o chefe, e o chefe fala, bom, tá bom. Aí no outro ano, novamente um feedback. Aí no outro ano, novamente, e sempre não tem correção, tem justificativa. Até que chega uma hora que o chefe se aborrece, acha alguém que faz sem reclamação, sem justificativa e põe no lugar do Francisco. Aí o Francisco fala, puxa vida, sempre fiz direitinho, tem tudo registrado, todas as minhas justificativas, mas não corrigiu, só justificou. Paulo não disse aqui, faça sua lista de justificativa. Ó, Senhor, eu estou pecando por causa disso. Senhor, esse mês eu dei uma erradinha, mas foi porque não pregaram direito. Eu não compreendi tudo. Aliás, a culpa foi do meu marido. Ele me tira do sério. Então, Senhor, não estou conseguindo. Esse negócio de longanimidade com este homem não dá. Senhor, esse negócio de amar com essa mulher não dá. Nem o Senhor aguentaria. E a gente só fica justificando, em vez de corrigir. Corrige. Ah, mas com esse governo não dá. Mas com o preço do combustível, ah, mas desse jeito, nessa igreja, não dá. Com esse tecladista, não dá. Dá. Percebe? E você só fica justificando, e eu também. E a Bíblia não nos chamou para justificar-nos. Nós já fomos justificados. Nós precisamos é crescer. Então, olhe para dentro de você. Lembre-se, né, da máscara do avião, que você precisa primeiro colocar a sua e ajustar. Porque senão, morre você e morre quem está do lado. Senão, não se salva nem você e nem a pessoa que está do lado. Então, examine-se. Olhe para dentro de você. Faça uma autocrítica. Fala, Senhor, o que eu preciso, dentro daquilo que foi orado aqui tão bem pelo Tiago? Quais são as rachaduras que existem neste vaso? Senhor, quais são os pontos quebrados, as lascas que estão aqui neste vaso, que eu preciso ajustar? Quais são as emendas mal feitas, que estão correndo risco de vazamento neste vaso? Quais são as quebras, as quebraduras, as rachaduras que eu não corrigi direito lá atrás e eu preciso voltar lá e corrigir? Ore, fale com Deus. Você sabe que a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de você, a Bíblia diz que ele é um ajudador, um auxiliador. Para quê? Para te convencer. O texto diz, o Espírito Santo vai me convencer, vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai falar com você. Não é pela minha palavra, mas é Ele mesmo. Então fale com Ele.
Fala, Senhor, me mostre. Talvez eu esteja cego. E quando você deixa de acreditar, a Bíblia diz que o Deus deste século cega o teu entendimento mais ainda. Você fala, não, mas isso é para ímpio. Não, o texto não diz ímpio. O texto não diz que o Deus deste século, segundo a carta de Coríntios 10, 4. O texto não diz o Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios. Diz o quê? Dos incrédulos. Quem é incrédulo? Quem não acredita. Se você não acredita, e eu também, que precisamos ajustar pontos, estamos sendo incrédulos. Qual é a função do diabo? Cada vez mais nos deixar cego em relação a isso. Para quê? Para que você não enxergue, para que eu não enxergue, para que não haja crescimento. A igreja precisa o quê? Crescer. O mesmo Paulo falou, até que todos, diga todos, todos, possamos crescer e chegar à estatura de varão perfeito. Como que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito? Olhando para dentro de nós, cada um. Se eu perder tempo cuidando da vida do pastor Nilo, mas olha o pastor Nilo, olha por isso, estou perdendo tempo, em vez de cuidar da minha. Perder tempo cuidando da vida da Honorina, mas a Honorina, é por isso, não, tem que cuidar de mim. E a Honorina vai cuidar dela, e o pastor Nilo vai cuidar dele, e você vai cuidar de você. E aí Paulo diz assim, se todos nós julgássemos, cuidássemos de nós mesmos, ninguém precisaria gastar tanto tempo cuidando de você. Ninguém precisaria gastar tanto tempo colocando você sentado e falar, irmão, não fica assim não. Pare de arrumar briga com isso. Pare de olhar para os outros. Sabe aqueles irmãos que toda vez o pastor tem que ir lá na casa dele corrigir, convencê-lo. Não é assim, volta para a igreja, tal, porque ele só procura problema nos outros e não olha para a vida dele. Então, o conselho bíblico para você nesta noite, examine-se, você mesmo e eu também, para que nós possamos crescer. E tomando, fazendo uso do mesmo texto, uns versículos atrás, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor, versículo 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão, este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue. E aí ele entra nesse conselho tão maravilhoso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo está falando aqui, não fique cuidando do teu irmão, se ele tomou a ceia, sabe? Tem esposas preocupadas, meu marido, toda vez, eu tenho certeza que ele toma a ceia de maneira indigna. Senhor, faça juízo. Não, irmão, não fique orando assim não. Procure ser você, cada vez uma esposa melhor. Maridos que ficam assim, olha essa mulher, meu Deus, está tão... Fica julgando. Então, não faça isso. Vamos orar? E eu lhe convido a ficar em pé, para que você ore sobre esta palavra. E não pela sua esposa, não pelo seu marido, não por qualquer outra pessoa que não seja você.
Faça um autoexame. Tem agora 1 minuto, né, de olhar para dentro de você, olhar para as suas atitudes, para aquilo que você tem feito, talvez para aquilo que você fez hoje, talvez para aquela situação que houve na sua mesa hoje, que foi desagradável. Olhe, veja se de repente não foi a sua atitude ali que causou aquilo, a sua maneira grosseira, talvez as suas palavras duras, talvez o seu jeito de andar, talvez o seu jeito de falar. Pode orar. Talvez a maneira com que você tem se portado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é como um espelho. Ela é como um contraste que nós tomamos para perceber aquilo que está errado em nós. Senhor, nós não queremos ser ouvintes esquecidos, aqueles que ouvem, passam-se os anos e nós estamos do mesmo jeito. Talvez até percebamos que ao invés de andar para frente, avançar, nós estamos até regredindo. Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra entre como uma espada afiada. E ela diz sobre si própria que ela tem 2 cortes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas. Senhor, é esta palavra que nós te pedimos que entre dentro de nós e nos demonstre, nos mostre, Pai. Fala conosco como um espelho. Que o Senhor fale conosco pela palavra, por sonhos, por visões, através de situações, mas que nós possamos entender que nós precisamos melhorar. Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós possa mostrar a cada um de nós, possa mostrar a mim, Senhor, as coisas que eu tenho feito errado, as palavras que eu tenho falado de maneira torpe, de maneira dura, sabendo que o torpe não é apenas uma palavra feia, mas é uma palavra que não traz edificação. Pai, se eu tenho proferido palavras duras, se eu tenho tido atitudes desonrosas, se eu tenho falado mal, deturpado a imagem de algumas pessoas, falando mal para outras, se eu tenho sido infiel, se eu tenho sido impuro, Pai, se nós temos sido roubadores, se porventura eu tenho deixado com que a carne, as obras da carne sobressaiam sobre aquilo que é o fruto do Espírito. Pai, se porventura eu tenho andado em lugares que eu não deveria andar, se eu tenho olhado para coisas que eu não deveria olhar, se eu tenho ouvido coisas que eu não deveria ouvir. O Senhor mesmo disse: se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Se a tua mão direita te traz escândalo, corta ela. Pai, se os meus pensamentos têm sido impuros, se o meu coração tem sido ou estado numa direção errada, se eu tenho desejado mal às pessoas, se eu tenho tido um sentimento de inveja, se eu tenho tido um sentimento de cobiça, qualquer coisa que não seja da tua vontade, se eu tenho maltratado a minha esposa, ou se temos maltratado os maridos, se eu tenho feito errado com os filhos, ou se eu tenho desonrado os meus pais, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado a minha empresa, o local onde eu trabalho,
Senhor, nos mostra todas essas coisas, tudo que está errado. Nós não queremos ser meio corrigidos, nós queremos ser corrigidos por inteiro. Como foi orado aqui, que o Senhor trate todas as rachaduras que há em nós. E que durante essa semana, Pai, o Senhor nos incomode. Que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós faça com que essa palavra fique como um martelo, martelando na nossa mente, na nossa consciência, para que nós possamos não sossegar enquanto não ajustarmos, enquanto não corrigirmos, para que nós possamos andar de maneira digna, como diz a Tua palavra. Nós queremos ser servos fiéis, servos úteis, filhos amados. Queremos não ser, como Paulo citou aqui, como aqueles que dormem, doentes, fracos, mas queremos estar bem, saudáveis, sadios espiritualmente, para que possamos, aí sim, como igreja, ajudar outras pessoas que vão chegar neste pronto-socorro, para que nós possamos estar bem, para ajudar outras pessoas. É isso que nós te pedimos nesta noite. Neste momento, Pai, nós vamos celebrar a Tua mesa tão abençoada, a ceia do Senhor. Fazer como o Senhor nos ensinou, comer o pão, beber o cálice, fazendo memória de Ti. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a fazermos isso com dignidade. É isso que nós te pedimos.